E neste ano de 2021, o Canadá tornou-se o melhor país do mundo para se viver, de acordo com essa pesquisa. Essa pesquisa, ela se chama Best Countries Rankings. Rankings dos melhores países, né, para se viver. E por que eu gosto particularmente dessa pesquisa, ainda mais agora que o Canadá ficou em primeiro lugar, né? No ano passado, o Canadá ocupou a segunda posição nesse ranking de melhores países para se viver. E por que eu gosto particularmente dessa pesquisa, que é uma pesquisa que ela é feita desde 2016. Os resultados de 2021 representam a sexta edição dessa pesquisa. E essa pesquisa é uma pesquisa que ela é implementada, ela é feita pela plataforma de notícias US News, é uma plataforma americana de notícias, em parceria com uma consultoria de comunicação e marketing que se chama BAV Group e com a Escola de Negócios da Universidade da Pensilvânia, que se chama Wharton. Wharton School of Business. A Wharton é uma escola de business muito renomada e conceituada no mundo todo. E esses três agentes aí, eles tocam essa pesquisa todos os anos, desde 2016. O Canadá sempre fica muito bem posicionado, ele fica entre os 10 melhores países do mundo para se viver. Na edição do ano passado, em 2020, o Canadá apareceu na segunda colocação. E por que eu gosto tanto dessa pesquisa? Porque, assim, ranking por ranking, às vezes pode ser injusto o ranking, né? Mas essa pesquisa ela é particularmente interessante porque eles usam conceitos muito bem definidos, e assim, não é só um conceito, melhor país do mundo, por causa de meia dúzia de coisas, não. Eles têm uma metodologia de pesquisa que me parece muito completa. E isso que é interessante. Só para vocês terem uma ideia, todos os anos eles entrevistam cidadãos, pessoas que moram em vários países, e esses cidadãos, eles atribuem notas a uma série de conceitos, quesitos esses que procuram descrever a vida num país. E nessa edição, para os resultados dessa edição de 2021, foram entrevistadas mais de 17.300 pessoas. E aí, vários perfis de pessoas, desde pessoas de classe média alta, altamente escolarizados, donos de negócios, tomadores de decisões, ou então donos de pequenos negócios, mas que empregam pessoas, que fazem a economia dos países andar, girar, se movimentar. E essas pessoas entrevistadas por essa pesquisa, elas têm que responder, dar uma nota, atribuir uma nota para os países em 76 quesitos. Olha quanta coisa. E esses 76 quesitos, eles são divididos em 10 grandes temas, 10 grandes áreas. Eu vou falar algumas para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aventura. O quão divertido é um país, o quanto tem de lazer, o quanto ele atrai de turismo. Outro quesito seria agilidade. Agilidade é a capacidade de resposta, a responsividade de um país frente a uma adversidade. Outro quesito aberto para negócios. O quão fácil é empreender, o quão fácil é fazer negócio naquele país, etc. Um outro, influência cultural. O quanto a cultura daquele país é rica, o quanto existe uma cultura, uma tradição de comida, o quanto se preserva a história e os povos, né, que construíram aquela história. E, por exemplo, tem dois outros quesitos que são muito interessantes, que é o social purpose, que a gente pode traduzir livremente como se fosse proposta social, condição social, né? Tô tentando fazer uma tradução livre aqui, por quê? Porque esse conceito de social purpose entrou
neste ano, na pesquisa que foi divulgada agora em abril de 2021. E tem também o conceito de qualidade de vida. E dentro de cada um desses grandes temas, né, essas 10 grandes áreas aí, existem subitens, e aí, juntando todos esses subitens, é que se tem aí o total de 76 atributos que os entrevistados têm que analisar nos países, né? E 2 desses grandes temas aí entraram na pesquisa durante 2020, quando o grupo desenvolveu, né, como se diz, coletou, né, os dados dos entrevistados. 2 grandes temas entraram na edição de 2021 dessa pesquisa Best Countries Rankings, que foi Agility, que é agilidade, e essa categoria de condição social. E por que foi introduzido esse tema na pesquisa? Justamente porque o mundo estava diante, né, ainda está diante da situação da pandemia, que faz com que as economias, né, caiam em capacidade produtiva, enfim. E esse quesito de agilidade foi introduzido esse conceito para medir a capacidade de resposta de um país frente ao novo cenário, né, difícil aí da pandemia. E a outra categoria nova, o segundo atributo novo que entrou na pesquisa de 2021 foi esse condição social, também motivado pelo cenário da pandemia, porque a gente sabe que a pandemia impõe uma série de restrições para as atividades econômicas e acaba atingindo mais fortemente as famílias, as pessoas desfavorecidas. Então, assim, aquele que só recebe se trabalha, não tem reservas financeiras para ficar sem trabalhar, como em vários momentos da pandemia foi necessário. E o que se vê mundialmente falando? Que a quantidade, assim, o impacto da pandemia sobre as pessoas é muito maior sobre os pobres. E a pandemia é um cenário que favorece o aumento da desigualdade social. Então, esse quesito na pesquisa, que é a condição social, procura entender se o país conseguiu dar uma resposta ágil, no caso do agility, e uma resposta capaz de manter a igualdade social, de gênero, distribuição de renda, uma série de coisas. E vejam só vocês. No ranking de 2021, em que o Canadá passou a ocupar a primeira posição como o melhor país do mundo para se viver, de acordo com essa pesquisa, o Canadá se destacou muitíssimo nessas 2 novas categorias. Agilidade, a capacidade de resposta e de retorno, né, frente ao cenário pandêmico que se instalou, e essa questão da condição social. E aí, nesse sentido, é interessante entender o que tem dentro de cada um desses itens que foi analisado por essa pesquisa e que o Canadá se destacou muitíssimo. Pra vocês terem uma ideia, nesses 2 subitens aí dessa pesquisa mundial, essa pesquisa, ela foi feita com, deixa eu só checar aqui, 78 países, nessa edição de 2021, acho que aumentou um pouquinho em relação a quantidade de países do ano passado. Então, dos 78 países da pesquisa, o Canadá ficou em primeiro lugar e se destacou muitíssimo nesses 2 quesitos que eu citei para vocês. E, por exemplo, esse quesito da condição social é uma categoria, é um atributo que ele tem dentro dele uma série de conceitos que, claro, tem a ver com as questões sociais do país, e que dão conta de, por exemplo, o quanto um país tem igualdade racial, o quanto um país respeita os direitos humanos, os direitos dos animais, o quanto um país é comprometido com as questões climáticas, o quanto um país é comprometido com a justiça social. E veja, então, que essa série de atributos aí da pesquisa vai dando uma nota, né? Em cada um desses atributos vai tendo uma nota aí que vem desses entrevistados que falam sobre os países, e o país vai somando pontos
e no ranking geral eles estabelecem quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro e assim por diante. Vejam vocês que se nesses dois novos quesitos o Canadá se saiu muito bem, um outro quesito em que o Canadá já se saía muito bem nessa pesquisa dos melhores países para se viver, ele se manteve, que é justamente o conceito da qualidade de vida. Então, assim, os entrevistados, ao darem uma nota, ao atribuírem nota para o Canadá em relação à qualidade de vida, o Canadá ficou com um score, uma nota 100. É assim, uma unanimidade praticamente. Obviamente que todos os dados, né, recebidos pela pesquisa foram ponderados, tem uma série de metodologias aí para ter essa nota final aí do Canadá em qualidade de vida. Mas veja que, pela metodologia da pesquisa, o Canadá alcançou a maior nota possível no quesito qualidade de vida.